Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. A Procuradora-Geral da República continua com o seu comportamento maquiavélico. E o Chega faz exatamente a mesma coisa. Parece que estão unidos nesse maquiavelismo. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, para colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Falamos então da Procuradora-Geral da República que, num discurso completamente despropositado, veio falar do perigo dos crimes cometidos pelos imigrantes que, segundo ela, estão a crescer extraordinariamente. Não é verdade. As estatísticas não demonstram isso. As estatísticas demonstram que os crimes cometidos pelos imigrantes em Portugal são, em termos comparativos da população, percentualmente mais baixos nos imigrantes do que nos portugueses. Portanto, aquilo que a Procuradora-Geral da República está a fazer é, de uma maneira geral, a política do Chega. Porque é precisamente o Chega que leva a cabo esse combate à imigração. Um combate contra os interesses do Estado português, contra as necessidades da economia portuguesa. Porque a população portuguesa tem uma baixa taxa de natalidade, nós temos das mais baixas taxas de natalidade do mundo e é necessário que venham imigrantes jovens para que a população de Portugal não diminua substancialmente. E são necessários também imigrantes para colmatar as necessidades de emprego que os portugueses já não satisfazem. Portanto, este tipo de discurso contra os imigrantes, além de contra os interesses do Estado e da economia, é também algo de repugnante e, no fundo, aquilo que faz é um incitamento ao ódio e à violência, como sucedeu no Porto nestes últimos dias, em que imigrantes foram barbaramente agredidos por indivíduos ligados à extrema-direita portuguesa. Ora, a Procuradora-Geral da República parece que é a principal aliada do Chega. E o Chega agora faz mais um número, pura e simplesmente maquiavélico, e esperamos que este número que o Chega faz não fique impune. Porque o Chega tentou na Assembleia da República que se abrisse uma comissão de inquérito contra o Presidente da República, devido ao facto do Presidente da República falar da necessidade de reparação pelas injustiças históricas cometidas pelos portugueses, nomeadamente no que toca ao esclavagismo, e o Chega quis levar a cabo uma comissão de inquérito na Assembleia da República contra o Presidente e terá já efetuado uma queixa-crime por traição à pátria contra o Presidente da República. Não estamos de modo nenhum de acordo com o Presidente da República nas afirmações de que o Estado português devia indemnizar outros Estados. Quem é que devia indemnizar? Os Estados, nomeadamente, sei lá, um Estado angolano ou o Estado moçambicano altamente corruptos. E até quando é que o deveria fazer? Vamos lá ver, relativamente ao Brasil, a independência do Brasil ocorreu há 200 anos. Quer fazer isso relativamente ao Brasil? Será que o Presidente da República não pensa também que uma das causas do empobrecimento de Portugal foi a rapina que os franceses, particularmente na primeira invasão de Junot, com
o acordo dos ingleses que levaram grande parte das riquezas portuguesas para o estrangeiro, para a França. É um tema extremamente complexo e foi uma infelicidade enorme do Presidente da República ter essa saída. No entanto, o Chega quer aproveitar para se promover e quer aproveitar para enlamear o Presidente da República, atribuindo-lhe o crime de traição à pátria. Eu vou ler para os meus espectadores aquilo que diz o Código Penal no artigo 308, que regula o crime de traição à pátria. O corpo do artigo diz: quem por violência, qual foi a violência que o Presidente da República fez? Ameaça de violência, qual foi a ameaça de violência que o Presidente da República fez? Usurpação ou abuso de funções de soberania, qual foi a usurpação ou o abuso de funções de soberania que ele praticou? Isto são condições de punibilidade ou de existência desse crime. Depois, tentar separar da mãe-pátria ou entregar a país estrangeiro ou submeter à soberania estrangeira todo o território português ou parte dele. Qual foi a parte do território português que o Presidente da República quis entregar ao estrangeiro? Finalmente, na linha B, ofender ou puser em perigo a independência do país. Ele ofendeu e pôs em perigo a independência do país? Será que vai agora o Brasil tentar conquistar Portugal? Ou Angola? Ou São Tomé e Príncipe tentar conquistar Portugal? Portanto, a lei é claríssima neste aspecto. E o Chega, que diz que ter juristas a seu favor, não diz quem são. É certamente que terá os juristas do Chega a manifestarem-se a favor do Chega. Nomeadamente, um indivíduo chamado Correia Tanger, que foi embaixador, que é um indivíduo ligado ao salazarismo e que está reformado agora. E esse Correia Tanger veio dizer que a Europa está a sofrer um autêntico assalto por parte dos imigrantes e que esse assalto vem na sequência daquilo que disse o Gaddafi, que a Europa ia ser invadida pelos imigrantes. Não se trata apenas de uma estupidez, trata-se de uma malvadez que leva os portugueses a começarem a ter preconceitos e a começarem a ter atitudes agressivas e criminosas contra os imigrantes quando o Estado português e a economia portuguesa deles necessitam. E é também uma questão de solidariedade internacional e de apoio àqueles que mais precisam, aos mais pobres, aos mais desgraçados dos imigrantes que vêm para Portugal para conseguirem sobreviver, já que, infelizmente, os seus países não lhe permitem a sobrevivência. Mas o Chega está a cometer um crime. E esse crime é um crime, como disse Isabel Moreira na Assembleia da República, é um crime de difamação agravada, por um lado, agravada nomeadamente porque vem feita através dos meios de comunicação social, nomeadamente através de todas as televisões, por outro lado, a comunicação dele de existência de um crime de traição à prática ao Ministério Público para que seja levado procedimento criminal contra o Presidente da República pelo pretenso crime de traição à pátria é, evidentemente, um crime de denúncia caluniosa. Não é só o crime de difamação agravada através dos meios de comunicação social que o Chega e particularmente André Ventura cometeram, mas também o crime de denúncia caluniosa que o Chega e André Ventura cometeram contra o Presidente da República ao participarem criminalmente contra ele pelo suposto crime de traição à pátria. Esperamos que seja feita alguma coisa para que este tipo de comportamentos do Chega não continuem impunes. André Ventura já foi condenado criminalmente
e esperamos que ele volte a ser condenado criminalmente, porque este caso é um caso gravíssimo, é um atentado à honra do chefe de Estado, ainda por cima com procedimento criminal, que o Chega sabe que não tem qualquer fundamento, mas que usa apenas para se promover no meio de uma opinião pública que é completamente ignorante e incapaz de perceber até que ponto é que o Chega não tem razão absolutamente nenhuma e, pelo contrário, está ele próprio a cometer crimes. Falamos também da governação nos últimos tempos. Aquilo que nós estamos a assistir na governação dos últimos tempos é apenas a preocupação de criar jobs for boys. Os empregos para os boys do PSD, nomeadamente, veja-se agora, o caso das Águas de Portugal, em que foi substituído o Presidente das Águas de Portugal com o argumento de ter dado ao Estado português, seu único acionista, 100 milhões de euros para diminuir o déficit do Estado. Parece que o Estado português e Fernando Medina não tinha o direito de exigir às Águas de Portugal os lucros que elas tiveram. Então, afinal de contas, o Estado português não é o acionista das Águas de Portugal e os acionistas não recebem os lucros das empresas que são acionistas. É curioso que o PSD, a AD de uma maneira geral, como o CDS, não se manifestaram contra a empresa que detém os Correios de Portugal, quando ela não só distribuiu a totalidade dos lucros para os acionistas, mas também vendeu património da empresa em benefício dos acionistas. Aí, quando ela vende património e entrega a totalidade dos lucros, pois é perfeitamente normal que isso aconteça, porque é uma empresa privada. Agora, quando a empresa pública entrega os seus lucros, como qualquer outra empresa privada entrega ao seu acionista, porque isso serviu para baixar o déficit do Estado e foi altamente benéfico, nomeadamente no que toca à cotação das agências de rating da dívida portuguesa, pois isso para este governo já é negativo. Não passou de um pretexto para colocar lá um boy do PSD, o Carmona Rodrigues, a substituir o anterior presidente das Águas de Portugal. Mas o mais grave é que não só coloca os bois, mas também enlameia, difame gente, como sucede com Ana Jorge e a mesa da Santa Casa da Misericórdia, que foi demitida, dizendo que não só havia uma incompetência enorme por parte de Ana Jorge, mas quem é a atual Ministra do Trabalho para dizer que Ana Jorge, uma pessoa que foi Ministra da Saúde, uma pessoa reconhecidamente competente e dedicada à causa pública, quem é que essa senhora pensa que é para ele enviar Ana Jorge? Em que é que Ana Jorge se beneficiou a si própria na direção da Santa Casa da Misericórdia? Até agora essa ministra não o disse. Mas bastava-lhe mudar a presidente. Tinha todo o direito disso. Mas para não se dizer que a prática do governo é de arranjar jobs for the boys, pois aquilo que faz é tentar justificar os jobs for the boys através de mentiras e do enlameamento de pessoas que deviam merecer ao país reconhecimento
porque são honestas e são capazes, muito mais capazes do que essa Ministra do Trabalho e Segurança Social que demitiu, Ana Jorge. No que toca àquilo que o Governo se comprometeu a fazer, nada das medidas importantes foram tomadas. Não há ainda decisão tomada sobre o aeroporto, sobre o TGV, sobre o Serviço Nacional de Saúde. Parece que o PSD e a AD tinham já tudo preparado para vir com uma catrefada de medidas logo que tomassem posse. Pois vamos para 2 meses da tomada de posse e essas medidas essenciais para que o país avance não são tomadas. Aquilo que o PSD se entretém a fazer é denegrir a gestão anterior, é denegrir pessoas como Ana Jorge para justificar a sua incompetência e a sua incapacidade, como é o caso do Ministro das Finanças, Sarmento, que manifestamente falta à verdade para não cumprir as suas promessas relativamente ao estado das finanças do país, como já falámos até no anterior programa, para o qual remeto os meus espectadores. Finalmente, falaremos do ataque de Israel a Rafah. Está-se a consumar o ataque de Israel a Rafah e o genocídio da população palestiniana na faixa de Gaza. Rafah era o último refúgio da população palestiniana da faixa de Gaza e, neste momento, 65% da população de Rafah é constituída por crianças. Pois Israel não tem o mínimo pejo em atacar essa população maioritariamente constituída por crianças. Infelizmente, os meios de comunicação social ocidentais não estão a relatar a dimensão da carnificina que está a suceder e as mortes das crianças que estão a suceder em Rafah. São manifestamente cúmplices do genocídio. Uns cúmplices cínicos, porque ao mesmo tempo que dizem que Israel não devia fazer esse ataque, eles continuam a fornecer armas e munições a Israel para levar a cabo esse ataque. Israel e, sobretudo, Netanyahu e Ben-Gvir e outros ministros, Galán e outros ministros do governo israelita, são criminosos. E se o Tribunal Penal Internacional tivesse o mínimo de dignidade como tribunal, já teria emitido mandados de captura contra eles. Mas, por pressão dos governos, não o faz. Isto é, a separação de poderes não existe no que toca ao Tribunal Penal Internacional. Já se sabe que os Estados Unidos, por exemplo, exigem contra os seus adversários ou inimigos medidas pelo Tribunal Penal Internacional, que eles, aliás, não reconhecem e que não aceitam contra cidadãos americanos. Agora, estão a pressionar o Tribunal Penal Internacional para não emitir mandados de captura contra os governantes de Israel responsáveis por este genocídio. Mas o mundo está a acordar para este genocídio. Por todo o mundo, e particularmente em Portugal, onde estamos, estão a ocorrer manifestações pró-Palestina. No próximo dia 18, sábado, 2 a 8 dias, ocorrerá no Porto uma manifestação pró-Palestina e apelamos a todos os portuenses que defendam os elementares princípios da justiça, da liberdade, da igualdade e da fraternidade para estarem presentes nesta manifestação. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente para partilharem, colocarem gosto e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, apoiando este projeto de informação livre. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.